Paz e graça, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Sou o pastor Otomíris Barbosa, o nosso canal Encontro com Cristo. E estamos aqui nesta tarde para gravar mais um vídeo, falar um pouco mais a respeito da bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este assunto ao qual quero trazer nesta tarde é a respeito, será que nós que servimos a Deus, nós passamos necessidade? Cristo, ele permite nós passarmos necessidade, às vezes até fome, sim ou não? Ou será que não? Porque há dois versículos na palavra de Deus, ao qual quero ler, meditar nestes dois versículos. A gente vai estar falando a respeito, aprendendo a respeito desses dois versículos, que um fala a respeito de que o próprio Davi, ele fala que nunca viu um justo e a sua descendência mendigar o pão. E já o outro que está em Filipenses, Paulo, ele fala a respeito que ele estava preparado para ter necessidade, fome, tudo. E fica no ar, né, isso aí. E as pessoas me perguntaram, eu falei que faria um rápido vídeo para a gente tratar deste assunto. Então, a primeira coisa que eu quero ler é no capítulo 37, o versículo 25, que aqui vai falar a respeito de Davi, neste Salmo 37, versículo 25. E depois nós vamos pular lá para o outro versículo que está escrito lá em Filipenses. E nós vamos entender direitinho o que é que está acontecendo, o que é que aconteceu, se a pessoa realmente, mesmo sendo ela justa, mesmo sendo ela fiel a Deus, se ela pode passar, se ela não passa por necessidade, se ela pode passar fome ou não. Então nós vamos entender um pouco aqui. Aqui no capítulo 37 de Salmos, e versículo 25, eu quero ler, deixar para a nossa meditação, diz assim a palavra do Senhor. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Ora, aqui o próprio salmista Davi, ele está falando com clareza que ele nunca viu desamparado o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Só que quando as pessoas leem este versículo, eles pegam este versículo como uma regra para todo sempre, até o final da nossa vida. Se nós estivermos na presença de Jesus, servindo a Jesus, este versículo ele tem que se cumprir na nossa vida. Só que nós precisamos de tomar muito cuidado com essa interpretação, porque ele inicia aqui no capítulo 37, versículo 25, ele dizendo assim, ó, fui moço e agora sou velho. O que o salmista Davi, ele está no início aqui nos ensinando? Ele está nos ensinando que durante o tempo da sua mocidade até a sua velhice, ele teve a oportunidade de contemplar a bondade, a graça de Deus sobre a vida das pessoas que ele via que era justo e a sua descendência. Mas aqui nós temos que entender o que é muito importante aqui nesse versículo 25 do capítulo 37, é que isso aqui é uma época. Isso aqui é uma época, um período de que Davi, de quando ele era jovem moço, até o período da sua velhice. Então, neste período, Davi, ele nunca viu um justo desamparado, diz ele, e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, aqui foge aqui o que muitos entendem e até questionam com a gente, em dizer que uma pessoa
ela é servo de Deus, ela está passando necessidade, é porque está com a vida, não está correto diante de Deus. Ela está com algum problema, está no pecado, está fazendo alguma coisa errada, escondidas, e não interpreta, né, do jeito que precisa de ser interpretado os versículos ou o texto da Bíblia Sagrada. Então isso é algo que é muito perigoso. Então aqui está dizendo aqui o versículo 25, fui moço e agora sou velho. Então quer dizer, do período da sua mocidade até a sua velhice, aí continua dizendo, nunca vi desamparado o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Então quer dizer, ele teve essa oportunidade? Teve sim. Este período ele pôde contemplar a grandeza e a bondade de Deus sobre a vida do justo e da sua descendência. Ele teve esta oportunidade. E ele contemplou. Mas isto passou. Isto não serve para a nossa realidade nos dias de hoje. Porque senão há outros pontos na palavra de Deus que senão nós vamos fazer uma contradição muito grande. Então, o que nós entendemos, 37, 25, que Davi, ele teve este período da mocidade até a sua velhice e teve a oportunidade dada por Deus de contemplar o justo e a sua descendência tendo a abundância e não passando necessidade de coisa alguma e nem do pão de cada dia. Então, fica bem claro aqui este versículo de número 25 do capítulo 37 de Salmos. E agora nós vamos passar aqui para o capítulo 4 de Filipenses e versículo de número 12, aonde nós vamos meditar, que diz assim a palavra do Senhor, 4 de Filipenses e versículo 12. Sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Então aqui Paulo, ele está falando de uma outra forma, enquanto Davi lá fala que ele nunca viu, durante esta época da mocidade à velhice, um justo passar necessidade à sua descendência mendigar o pão. Paulo está falando aqui que ele sabia, estava preparado, porque quando ele diz aqui no versículo 12, estou instruído, isso nos leva a entender que ele estava preparado para qualquer coisa que viesse. E entre estas coisas que poderia vir sobre a vida agora de Paulo, então ele diz, sei estar abatido, sei ter abundância em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então aqui ele é bem claro, que ele estava instruído. Quando ele fala, eu estou instruído, ele fala, eu estou preparado para ter abundância, para ter também necessidade e também para ter fome e ter também fartura. Então ele aqui está dizendo, ele está quebrando aquilo que foi falado por Davi, que foi um determinado tempo, né, que ficou no passado. E agora, neste presente, aqui Paulo agora está falando aqui, nos instruindo, ele é bem claro, ainda bem que nessa instrução que ele está nos dando aqui, tem como você ser justo e passar por estes momentos que podem sim vir na nossa vida e não tem como nós fugirmos, né? Tanto a ter abundância como padecer necessidade, tanto a ter fartura como também podemos ter fome, passar por dias de não ter nem o que comer. Então, somos sujeitos, sim. Isso aí vai quebrar a nossa regra de espiritualidade e comunhão com Cristo? Não.
Então, o que acontece? Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos de tomar muito cuidado e observar atentamente o que é que um fala, o que o outro fala. Então, o que Davi fala é sobre um período que ele teve a graça e a oportunidade de contemplar o justo e a sua descendência na fartura. E agora aqui o que nós podemos entender na palavra de Deus é que Paulo, que era um missionário, que era um homem que muitas das vezes estava sozinho fazendo viagens e perigosas, correndo risco até mesmo de perder a sua vida, por amor à palavra de Deus, e também às vezes praticamente quase não tendo o que comer, mas que ele, o que é bonito aqui, ele fala, estou instruído, quer dizer, estou preparado. Então, se você me perguntar hoje o que nós devemos fazer, estar preparado, como Paulo nos diz, está instruído em tudo, está preparado, como um bom soldado está preparado para enfrentar as lutas, as guerras, as adversidades que vêm sobre a nossa vida. Porque nós, depois que nós aceitamos a Jesus Cristo, nós estamos sujeitos a grandes batalhas e podemos ser derrotados se nós não estivermos, como disse Paulo, instrução. Ou seja, se não estivermos instruídos, bem preparados, nós podemos correr o risco de passar por derrotas na nossa vida, por grandes necessidades. Então, é por isso que ele está dizendo aqui, estou instruído. E é interessante aqui no versículo 13 que ele disse assim, e posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quer dizer, ele tem uma preparação tão bonita e tão grande, está instruído de uma tal forma que ele diz, e posso todas as coisas em Cristo. Quer dizer, se eu tenho abundância, eu passo com muita felicidade, mas se eu tenho falta de alguma coisa, eu também estou instruído para saber aceitar e não negar a minha fé e continuar firme aos pés de Jesus, com a instrução, que eu recebi de Cristo, da palavra, do ensinamento da palavra, a passar por todas as coisas. Então, posso todas as coisas, ele diz aqui, naquele que me fortalece. Quem é este que fortalecia Paulo? Jesus Cristo. Então, nós também somos fortalecidos e em Cristo estamos também instruídos e preparados para enfrentar qualquer tipo de adversidade que vier sobre a nossa vida. Então, este versículo, muitas pessoas dizem assim, nossa pastor, mas um fala de um jeito e o outro fala de outro. Então, a Bíblia ela é contraditória, não? A Bíblia ela não tem contradição. Às vezes nós fazemos contradição ao interpretar os textos e os versículos bíblicos, mas o Espírito Santo, ele não erra. Quem erra, às vezes, são as pessoas por ser instruído, ou aliás, ser mal instruído. Então, eu deixo esta rápida palavra de ensinamento aqui para nós. Então, Davi foi um período entre a sua juventude, a sua mocidade, a sua velhice, que ele não contemplou. Ele teve a oportunidade de Deus de não contemplar ninguém passando necessidade, nenhum justo e nem a sua descendência. Ele teve essa felicidade. Já Paulo aqui, ele está falando aqui que estava instruído porque poderia acontecer, estava preparado, estava já fortalecido, estava já agora bem instruído a tanto padecer necessidade, como ter abundância, como ter fartura, como também a ter fome. Então é fato. Pode um justo passar necessidade? Sim, é bíblico. E Paulo nos instruiu a respeito disso. Amém? Então eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus nessa tarde abençoada, que Jesus abençoe a sua casa, a sua família, o seu ministério e permitindo Deus estaremos em breve gravando mais vídeos e deixando aqui no nosso canal Encontro com Cristo. Se você gostou, não esqueça de nós, deixe aí o seu joinha, inscreva no nosso canal Encontro com Cristo
e nos ajude. E nós estaremos orando, intercedendo por todos vocês. Amém? Então, em nome de Jesus, nós agradecemos por tudo. Amém.